I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando o Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança. E não é só podcast, é videocast também. E é também site Liderai.com. Entre lá e se surpreenda. Wellington, a gente vive uma caçada eterna do santo graal da gestão. Sim, Wellington, porque o dia que a gente encontrar esse santo graal da gestão, nós iremos ser os gestores perfeitos. Então estamos aqui nessa busca. E os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, ouvintes, visualizadores, seja quais forem, qual seja a forma que eles estejam nos consumindo, eles também estão nessa jornada com a gente, nessa cruzada em busca dessa perfeição. E não é só liderança, né, Wellington? É Lideraí, né? A gente fala Lideraí, mas é Lideraí, é ser líder e pensar já em inteligência artificial, né? Precursores aí de utilizar a inteligência artificial em liderança. Wellington, qual é o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre mudando a perspectiva da liderança, ou liderando a partir da mudança de perspectiva. Ou mudando a perspectiva para ser um líder melhor. Ou mudando a perspectiva para ser um líder melhor, né, Wellington? É um tema profundo, hein, cara? O Sérgio Paiva, que trabalhava comigo, ele odiava que eu falasse uma expressão, não só eu, como qualquer outra pessoa, que eu acho que cabe muito com essa aqui, que seria pensar fora da caixa. Nossa. Galera, think outside the box. Fica aí que... Tá bem legal. Olha, eu acho muito legal esse negócio de mudança de perspectiva. Nem ainda olhando o tópico aqui, tô tapando o olho para não ler aqui o material da pauta, o artigo que inspirou a pauta. Mais um artigo do Leadership Vision, Native for Leaders. Material muito legal, podcast também, lá dos Estados Unidos, né? Recomendamos que você também conheça. Eu penso assim, Wellington, que tudo que a gente se provoca a enxergar de uma forma diferente, pelo menos enxergar, não é mudar ainda, não é fazer diferente, é só enxergar de uma maneira diferente. Nos permite abrir horizontes de análise que antes estavam às vezes ocultos, sabe? Você estava ali meio que você não tinha parado para pensar. Eu te digo porque muitas vezes, sobre essa ótica de mudança de perspectiva, eu já me deparei descobrindo coisas que antes não estavam tão visíveis para mim. Mesmo que eu não tenha mudado em nada a minha postura. Mas só o fato de você olhar de uma forma diferente, você acaba ganhando, como quem gosta de jogar XCOM aí, você ganha Intel. ganha fonte de informação. Eu acho que nós estamos na era aí dos dados e das fontes de informações, etc. A gente precisa coletar dados para a gente ter decisões mais assertivas e ter mais sucesso. Então eu acho que a mudança de perspectiva, ela já por si só meio que te desconecta dessa visão meio já enviesada, dos vieses, dos preconceitos, né? Pelo menos que seja ao menos enxergar, né? Porque às vezes é muito difícil a gente chegar aqui e falar assim, vai lá, mude totalmente o seu comportamento, a sua conduta. A gente sabe aí, por estudos, por A mais B, né, é o objetivo aqui, que é praticamente impossível você mudar um hábito assim da noite pro dia, né? Mas se você se provocar em mudar a perspectiva, quem sabe que perspectiva tem a ver com visão, né? Não sei se todo mundo sabe, né? A palavra perspectiva é o ponto de vista da visão, né? Então, você pega, por exemplo, um cubo. Ele tem 6 lados, né?
a gente tem duas perspectivas, o primeiro e o segundo diedro, ou terceiro diedro, né? Só existem dois diedros, ou seja, você só pode ver um dado de frente e de costas. E quando você se limita a só olhar um lado dessa visão, você está ignorando o resto. E quando a gente fala de perspectiva, aqui a gente tá falando de uma coisa que não é fácil de fazer, tá? Porque o que faz com que, de fato, as coisas sejam como são nas nossas vidas aqui? Não adianta falando só de liderança, tá? A gente tá falando pra vida como um todo aqui. Tudo que a gente vai falar tá focado, claro, na nossa temática aqui, mas o assunto em si, ele serve pra tudo. Acho que a grande dificuldade que a gente tem é porque a gente tá acostumado com as coisas. Nós temos um background de criação, de estudo, de capacitação, de formação com os nossos pais, escola, amigos, familiares. E isso construiu a forma que nós enxergamos as coisas hoje. Faz parte da gente, né? É uma parte de nós. Faz parte de nós. Então, você está acostumado a enxergar as coisas de uma maneira. Porque a tua experiência, o teu histórico, a tua vida foi construída de uma forma. E quando a gente fala pra você mudar essa perspectiva, é basicamente falar assim, sabe que tudo aquilo que você conhece, eu vou te contar um outro lado da moeda aqui agora. É como se você tivesse naqueles filmes quando você sabe, tem filme de Segunda Guerra Mundial e você sempre, na maioria deles, você vê a perspectiva americana. Você vê o lado de quem tá do lado americano. E quando você tem o filme contado do lado europeu, por exemplo, ou do lado do eixo, né? A perspectiva é completamente diferente. É o mesmo assunto, é a mesma situação, só que contado de uma forma diferente. Então, imagine que o tamanho do exercício que é de você pegar uma coisa que você está acostumado, que te foi ensinado e que você foi meio quase que adestrado ou condicionado a enxergar as coisas de certa forma, e agora a gente está propondo aqui que você faça um exercício de tentar pelo menos enxergar. A gente não tá falando aqui pra você mudar necessariamente a tua opinião. A gente não tá falando que você precisa conhecer todos os lados possíveis pra você conseguir, né, tomar a melhor decisão, porque isso é impossível. Não. Mas o que a gente tá dizendo é que isso ajuda na nossa vida como um todo. Porque eu não lembro quem que me falou isso, cara, mas a frase foi mais ou menos a seguinte: todas as histórias tem tantas versões ou tantas perspectivas conforme a quantidade de envolvidos. É verdade. E normalmente mais uma, que é a que olha de cima. Entendeu? Que é a única. Que é não a história real, mas é a história que contempla as demais. Então tome muito cuidado, cara, antes de... Não é esse necessariamente o ponto, mas cuidado porque às vezes a gente tende a julgar as coisas muito rápido, porque a gente não vai profundamente no negócio, você tá vendo só um lado, você tá vendo só um lado do dado. Você não... E mesmo que você olhe, não, mas eu vou olhar meio de enviés aqui, meio de revesgueio, eu consigo ver que tem uma face aqui e outra ali. Cara, você consegue ver 3 faces no máximo, cara. Você não consegue ver 4. Exato. Esse é o ponto do diedro. Você só consegue ver 3. É impossível você conseguir ver 4. Você pode tentar colocar lá no limiar, você não vai ver 4. Então, eu acho que o grande ponto aqui, a provocação que a gente quer fazer, né, inicialmente a gente vai abordar tópico por tópico ali que o artigo trouxe, mas acho que inicialmente a provocação é essa, de a gente tentar utilizar a perspectiva para que a gente possa fazer não, mas pelo menos enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Você sabe uma coisa que me veio agora à mente, que é o seguinte: quando você fica limitado só no seu espectro, no seu ponto de vista, o tempo passa, você está se desenvolvendo, você está trabalhando, você está conhecendo, você está aprendendo tudo sobre aquele ponto de vista. E cada vez mais, aquele princípio meio grego, né? Assim, quanto mais eu aprendo, mais eu vou ficando, e mais eu acho que eu sei, mais eu, na verdade, estou ficando ignorante. Por quê? Não por uma questão filosófica, Wellington, mas é porque o pote começa a encher, tá? É como um livro. Quando você começa a ler um livro de 100 páginas, você está na página 2, quanto que você ainda tem para ler? 98 páginas. Então você tem um montão de coisa para aprender. E quando você estiver na página 98, quantas páginas tem para você ler? Tem 2 só. Então tá chegando o fim. E se eu te disser que esse livro tem um volume 2? Só a partir do momento que você descobrir que existe esse segundo livro, você já
amplificou a tua oportunidade de aprender mais. E se você ficar fechado no primeiro livro e você fechou as 2 páginas que restavam, praticamente você não cresce mais. Então o grande recado é a pessoa que não consegue mudar muito de perspectiva, pelo menos visual, não tô falando de mudar opinião, não tô falando de mudar a conduta, tô falando de você, a perspectiva é um exercício de observação. Quanto menos você muda de perspectiva e analisa outros lados, você está limitando o seu próprio crescimento e desenvolvimento. Porque daí você vai ficar limitado só àquele espectro ali do que você está vendo. Você fica limitado. E eu acho que, pelo menos a mim, me atrai muito saber que eu posso continuar aprendendo cada vez mais. Saber que aquilo ali chegou num limite que eu não posso aprender mais nada é um pouco assustador. No sentido de que parece que então a gente não vai evoluir, vai ficar parado no tempo. Mas não parece até, acho que além de assustador, pra mim parece até um pouco arrogante, né? Falar que eu aprendi tudo que eu podia já sobre isso, sabe? Arrogante daí barra preguiçoso daí, né? E preguiçoso também, Porque cara, não é se possível. ele sabe que tem outro livro e ele não quer ler, opa. Não é possível que você vai chegar ao momento de falar, não, pô, isso aqui eu manjo, cara, isso aqui eu sei tudo. Cara, assim, o nosso desenvolvimento como ser humano, não só como profissional, vai do quanto que nós estamos abertos a abraçar coisas que nós não estamos habituados. Sim. Então, a gente falou um pouquinho de tempo atrás sobre isso também. É quando você está acostumado, por exemplo, eu adoro, nosso caso aqui, a gente adora Senhor dos Anéis, a gente adora Game of Thrones, cara, a gente devora os livros do Tolkien aqui, a gente gosta do Martin. Sim. Mas se a gente só fizer isso, a gente não consumir nenhum outro tipo de obra, conteúdo, a gente tá limitado, cara, a gente vai ser bobo, entendeu? E assim, tipo, pode dominar muito daquele assunto, daquele tópico, mas, cara, a gente vai ficar limitado. E o que faz com que a pessoa tenha uma maneira diferente de conseguir repertório, né? Discernir as coisas, gerar repertório, é consumindo coisas que você não está habituado, coisas que estão fora da tua rotina. E também, e nesse sentido aqui, é de você, se você está acostumado, por exemplo, a trabalhar, vamos dar o meu exemplo aqui. Eu sempre trabalhei com pessoas que eram mais pragmáticas, né, que eram mais diretas. Eu tô acostumado a trabalhar com gente assim. O que acontece se eu trabalho só com gente assim, e eu fui criado assim... Você vai ser assim só. Eu vou ser assim. Eu sempre vou ser assim. Só que isso é algo que é normal durante um período da tua carreira, um período da tua vida, mas não é possível que você não consiga, ou que você não esteja exposto, ou você não se coloque em outras situações que exijam que você aja de uma outra maneira. Então... Você vai ficar limitado. Você vai ficar limitado. Os próximos passos podem ficar difíceis. Tudo que você fez até agora serviu pra você chegar até aqui, mas os próximos passos talvez não. Exatamente. E esse é o ponto que a gente precisa sempre ter em mente, porque em algum momento, o que pode acabar acontecendo? Cara, você pode pegar uma equipe que tem um perfil comportamental completamente diferente do que você está acostumado. E aí é nessa hora que você vai ter que entender a perspectiva das pessoas sobre o teu trabalho. Porque até de repente tudo foi dando certo por uma série de eventos quase que não vou dizer por sorte aqui, mas uma junção de fatores ali, que era do comportamento, que era da entrega, que era da maneira que a pessoa gostava de você, da maneira que você fala. E chega em algum momento, cara, você pega uma pessoa ali que não bate. E aí vai ser o momento que você vai falar, cara, você tem 2 caminhos, você como líder, né? Ou você tira a pessoa do time, imediatamente, claro, não vai dar, não bateu o santo, tira logo. Ou então só que às vezes a pessoa é muito boa, e é muito caro você trocar as pessoas do teu time, é muito caro. É caro. E não só no sentido de financeiro, mas de tempo, de energia, de recurso mesmo. Então, não é possível que só porque a pessoa enxerga as coisas de maneira diferente, é que você simplesmente vai trocar. Só que, assim, pra quem tá ouvindo e tem um mínimo de discernimento, tá vendo que eu não tô falando só das nossas vidas corporativas aqui. Eu tô falando como um todo. Da maneira que a gente se relaciona, da maneira que a gente olha para assuntos do dia a dia. Então, tomem cuidado, porque é muito cômodo você sempre seguir na mesma visão, na mesma perspectiva. Você fala, cara, não, eu sou bom nisso, eu conheço isso. E você meio que tentar se proteger numa casca aqui, de falar, olha, não, aqui eu tô numa zona de segurança, uma zona de conforto, mas isso vai te limitar em todos os aspectos. Em todos os aspectos, você nunca vai conseguir desenvolver outras relações. Se você for colocado num ambiente que vai exigir isso que você age de maneira diferente, você vai ter muita dificuldade. Então você pode cultivar isso no dia a dia
E é que foi que nem a gente falou, você não precisa necessariamente começar a agir diferente do dia pra noite. O exercício é de ouvir, é de ver, entendeu? E aí é você ver, você absorve, você reflete, porque é nesse momento que as tuas decisões, mesmo que sejam mais, dando um exemplo aqui, sejam mais diretas, mais pragmáticas, mais objetivas, ainda assim eu falar, puta, mas ó, realmente tem um ponto ali que eu posso dar uma ponderada aqui, cara, que realmente, ó, eu posso tentar entender que, ó, eu vou fazer isso aqui, cara, mas, puta, pensando por esse lado aqui, eu posso mudar um pouquinho da minha decisão eventualmente, porque eu tô pensando. Isso é ser humano, entendeu? Então, só isso indiretamente já vai mudar a tua interpretação. Isso é positivo. Porque mesmo que você não fale assim, não, mas não é que eu mudei, é que eu pensei, entendeu? É porque eu tô me forçando em tentar enxergar de uma outra forma que, cara, eu não tô acostumado a ver. Ô Wellington, entendeu? e quantas pessoas eu já ouvi falando assim, eu tomei essa decisão errada porque me faltou elementos. Eu não sabia de tudo. E é disso que a gente tá falando. É isso, cara. É exatamente isso. Você tomar uma melhor decisão baseada em mais informação. Necessariamente você não vai mudar o jeito de ser. Quais são as 3 dicas que o artigo traz? A primeira é, entenda a sua própria perspectiva. Isso é interessante mesmo. Porque às vezes a pessoa acha que a perspectiva dele, ele nem sabe que existe a perspectiva. Ele diz que não, o que eu sei é a realidade, né? Tem muita gente que... Porra, o cara não tem nem vergonha, né? Tem, Wellington. E não é uma questão de orgulho, não. É questão de ignorância mesmo. A pessoa, ela desconhece que exista outros pontos de vista. Então ele fala aqui, experiências pessoais e preconceitos podem moldar e às vezes limitar nossos pontos de vista, afetando assim as nossas decisões e interações. Reflita sobre as suas experiências vividas e processos de pensamento para identificar como eles moldam sua liderança. É o viés. Seu de vida. É o viés, né, Wellington? É o viés, porque assim, isso. tem gente que acredita, né, por algum motivo que aprendeu lá muitos anos atrás, que atraso é desrespeito. Cara, atraso é um desrespeito. Aí você fala assim, mas por quê? Porque é um desrespeito. Mas por quê? Mas por que é um desrespeito? É quase uma crença, né, cara? Não é? Vira uma crença. É um negócio que ele acredita. Um pequeno exemplo, porque eu, por exemplo, me incomoda. Mas claro. Eu sou gestor, por exemplo, de uma empresa que existe horário flexível. E agora? Então, pra mim, me incomoda, mas eu sei, por exemplo, mesmo sendo flexível, quando a pessoa ela tá desrespeitando teoricamente a disciplina e quando ela tá utilizando o recurso a seu próprio prazer, a seu próprio prazer, não, a seu próprio benefício, né? Então assim, pessoas que entram 1 hora antes, elas podem sair 1 hora antes. Pessoas que entram 1 hora depois vão sair 1 hora depois. E não tá atrasado, né? Tá dentro da regra, né? Tá dentro da regra. Tá. Só que se o cara todo dia, um dia ele faz mais tarde, outro dia ele vem mais cedo, o cara não tem horário nenhum, opa, pera lá, vem cá, vamos conversar porque eu preciso manter uma disciplina. Opa, legal, Bino. Então, no teu ponto de vista, o chegar atrasado ou não chegar atrasado, entendendo você mesmo, sua perspectiva, você tá falando sobre disciplina, certo? Aí você pode até provocar o cara, que eu não sei se é o próximo aqui, mas dizer assim, mas disciplina é só cumprir horário? Não seria sempre entregar? Disciplina não seria também a pessoa estar sempre disponível? Será que disciplina é só mesmo o horário que ela bate o cartão? Então, é só o rito, né? Entenda a sua perspectiva, entenda por que aquilo que você está dizendo é verdade. Então, onde que você baseou aquilo, Wellington? Cara, e esse ponto, cara, é um negócio que a gente viu no vídeo do Clóvis de Barros esses dias, que ele falou, cara, se tem uma das... E a gente até comentou isso no outro episódio também, mas se tem uma coisa que a gente sempre tem que duvidar é das nossas convicções, cara. Muito. A gente precisa se perguntar o tempo inteiro, cara, do porquê que eu tô falando isso, cara. E esse tipo de coisa não é um negócio que é simples, porque, pô, você acredita muito em algumas coisas, você tem uma formação que te moldou para aquilo. E você faz esse exercício do momento que você tomar uma decisão com base em algo que você acredita, e você olha e fala, cara, não, faz sentido realmente isso que eu fiz, cara? E assim, por que eu fiz isso? É um negócio atraso, né? Cara, porque o que eu fiz tava fazendo sentido mesmo ou foi eu tomei decisão por um negócio da minha cabeça? Entendeu? E se questionar sobre as coisas que de fato a gente acredita é muito importante. Sabe aquela história da salsicha da panela? Eu vi esses dias o vídeo e achei incrível. Tinha uma mulher que falava assim, quando eu vou fazer salsicha eu corto as pontas da salsicha, ela ficava menor, daí, mas por quê?
Foram aprofundar, porque minha mãe me ensinou desse jeito que tinha que ser assim. Aí foi atrás da mãe, a mãe falou assim, não, eu aprendi com a minha avó porque tinha que ser assim. Aí foi atrás da avó, descobriu que a avó cortava porque a panela era pequena. Não cabia, né? Então tem coisa que a gente carrega dos outros que a gente nem sabe por quê, mas tá só repetindo, reproduzindo pensamentos e modelos de outras pessoas, Wellington. E nem sabe. Mas é isso mesmo. Nem sabe. Então acho que é por isso que o 1 aí eu acho muito bom. Entenda a sua própria perspectiva, entenda a causa raiz dela. O que ela significa, qual é o valor atrelado, qual é realmente o benefício disso que você está defendendo, desse valor que você defende. Qual que é o segundo? O segundo é abrace a curiosidade. Isso aí poderia fazer até proposta de pauta. Só disso, né? Um episódio só sobre curiosidade. Para mim, é com certeza a habilidade intelectual superior mais importante que existe, como se fosse uma alavanca do processo de aprendizado. Porque quem não é curioso vai ter uma tarefa muito enfadonha na exploração de novos assuntos. Porque a curiosidade nos alimenta como um combustível. Sem curiosidade fica difícil, Wellington. Mas fica mesmo. Isso, e, de novo, isso vale pra tudo. Se eu for trazer o nosso exemplo aqui corporativo, nós temos um background aqui de fábrica, de processo, melhoria contínua, Sim. de Lean, Six Sigma e tudo mais, qualidade. E eu lembro uma coisa, cara, que o meu chefe me falou uma vez, que era, falar, cara, não é possível que eu vou voltar de barba branca e cabelo branco fazendo a mesma coisa. Eu falei isso. É, isso, cara, em 2016, cara, quase 10 anos atrás, entendeu? E eu pensei muito nisso, cara, quando... Foi uma das nossas primeiras conversas, inclusive. E eu falei, cara, realmente, né? E hoje, se você for olhar, cara, pô, o que a gente teve que estudar nesses últimos 10 anos aqui? Sim. Que estão fora disso. Se você for pegar e fazer o teu pareto aí de esforço de novos aprendizados, onde você colocou energia? Gestão de pessoas, em inovação, em tecnologia, agora em IA, em BI, cara, e um monte de coisa. Cara, isso não tava dentro do nosso métier. Não tava. Só que assim, a gente teve que ir atrás disso. Entendeu? A gente teve que falar, pô, não é possível, cara. Então eu tenho um time aqui primeiro. Tenho que aprender a cuidar desses caras. Eu tenho uma responsabilidade nova aqui. Então eu tenho que, no mínimo, estar disposto a ir atrás de outras coisas. E tem que ter uma curiosidade quase que genuína aqui de falar, cara, pô, realmente, será que é só balela que esses caras de RH falam aí? De comportamento, essa parte mais psicológica aí do negócio. Eu quero ver com meus próprios olhos. Duvido que esse negócio aí, não sei o quê. E aí, cara, às vezes você vê um negócio que é básico, cara, que o cara não entende o poder que tem você entender como funciona a pirâmide de Maslow, cara. Na hora de você tá avaliando a necessidade do teu time. Entendeu? São coisas básicas, cara, assim. E o cara fala, mas isso é uma pirâmide, todo mundo sabe. Duvido, cara, que você sabe, entendeu? Pega aí então, fala aí quais são os 5 níveis, cara. E como que isso impacta no teu dia a dia, na hora de fazer gestão do teu time, o cara não sabe fazer, entendeu? E assim, da mesma forma, quando a gente tá falando de tecnologia aqui, fala, pô, quando a gente falou lá da parte de RPA, quando a gente começou a falar de RPA lá atrás, cara, a gente ficou maluco por aquele negócio, cara. E assim, e eu acho que você usou a palavra muito boa aqui, um termo muito bom, que é o combustível se você não for curioso pra poder aprender outras coisas, cara. É difícil de aprender. É muito difícil você não tiver um desejo, cara. O curioso aprende mais fácil, Wellington. E eu tô vendo por mim aqui, a gente brincou falando do nosso site aqui e tudo mais, cara, eu tô aprendendo um monte agora, cara, mas é porque eu quero. Por que eu tô conseguindo aprender? Porque eu tô com vontade, cara, eu quero fazer o negócio. Só que eu não sei nada, entendeu? Então, assim, e aí, cara, eu vou lá, cara, é guia, é curso, é não sei o que, pra poder aprender, cara, e é difícil pra porra, porque é um negócio novo pra mim, entendeu? Por mais que a gente tenha um background aqui de engenharia, né, de tecnologia e tudo mais, mas ainda assim não é fácil, entendeu? Você tá desenvolvendo uma habilidade nova. Então, se você não for curioso, cara, se você não tiver uma vontade de aprender como um todo, não tô falando aqui de lifelong learning aqui, tá? De buzzword e tudo mais. Eu tô falando de você querer aprender
vender, cara. De você, assim, não é por ter que colocar mais um título ali, de você ir lá fazer uma, beleza, faz uma pós lá pra poder manter teu currículo atualizado, é importante, tudo bem, mas, cara, você tem que querer, você tem que falar, puta, tem que ter um negócio novo aqui pra eu poder me desenvolver, então, e esse tipo de coisa que ajuda a gente a ter a ter outras perspectivas, então, desculpa, me empolguei aqui, mas esse negócio do site, cara, me ajuda mais a falar com o pessoal da TI hoje na empresa. Eu tenho um pouco mais de noção quando o cara fala que não dá pra fazer tal coisa. Eu falo, será que não dá? Mas a gente foi pro outro caminho aqui. Por mais que dê um pouco mais de trabalho. Quando a gente fala de análise, quando o ser humano vai lá e me fala, olha, essa base aqui é muito complexa. O cara fala, não, bicho, vamos estruturar a base assim, assado. Só preciso disso. Mas eu tive que estudar pra isso, entendeu? Porque normalmente as pessoas têm, e da mesma forma as pessoas têm as perspectivas delas prontas também. E aí quando você traz uma outra perspectiva, conhecendo a delas também, sabendo quais são as limitações, é ali que você gera resultado, cara, porque ela vai pegar a tua perspectiva, você vai pegar a dela, e vocês vão chegar no outro, você vai ver o outro diedro, entendeu? Agora você falou um negócio que... E é nessa hora que tá o ganho, sabe? Você falou um negócio que eu acho que é o matador pro tal do colaboração, porque... Quando o cara, você vai fazer assim, trabalho de escola, me lembrando minha época de professor, quem que fez esse trabalho? Fui eu e o fulano. Não existe isso. Quem que escreveu o livro? Foi Ciclano e João. Cara, cada um escreveu uma página? Cada um escreveu um capítulo? Não. Um fez. Cara, um fez, o outro ajudou, cara, né? E quando se fala de colaboração, fica difícil você entender algo realmente colaborativo ou que foi algo, um embate que houve o derrotado que aceitou. Agora, quando você tem as duas partes entendendo a perspectiva do outro lado, você realmente consegue co-criar uma coisa nova e aí sim é colaboração. Colaboração genuína, verdadeira. Até o artigo acho que fala aqui, né? Ele fala assim, ó. Permita-se, inspirado pelas recompensas, de abraçar novas perspectivas que podem orientar nossas escolhas futuras e aprimorar as experiências de vida, tanto pessoal como profissional. Pergunte sempre por quê e busque a contribuição de outros para descobrir novas possibilidades e resolver problemas de forma colaborativa. Né? Porque se você for só com aquele viés, você vai estar fadado a dar a mesma resposta. E eu acho que a curiosidade é um combustível e tanto, é também uma graxa, um lubrificante mental para conseguir fluir. E sabe uma coisa que você estava falando, que você dizia, eu não queria te cortar, mas eu pensei o seguinte... As coisas que a gente aprende indiretamente, elas são, assim, muito mais profundas na nossa mente do que aquelas diretas, sabe? A direta meio que cai na memória RAM, é decoreba. Agora, aquelas coisas que você aprende meio que de segundo plano, que você... Meio sem querer, né? Meio sem querer, que você leva pra vida, que na hora de trocar um pneu você aplica, que na hora de você fazer um macarrão você aplica. Essas sim, elas entraram dentro da tua mente, fazem parte da tua constituição, sabe? Mudaram você de verdade, Wellington. Não ficou só na casca, sabe? Eu, por exemplo, eu estou fazendo há 43 dias Duolingo de alemão. Com qual objetivo? Melhorar o meu inglês. Me desafiar o meu inglês. Você sabe o que tem a ver? Porque a similaridade entre os dois idiomas é tão grande que eu me vejo estudando inglês porque eu tô aprendendo coisas novas em alemão, meio que etimologicamente eu olho a palavra e falo, olha que maneiro, cara, olha que parecido. Então, isso está me estimulando, está aguçando a minha curiosidade, a ponto de que eu vou fazer acho que uns 60 dias de alemão e daí eu vou começar o inglês lá. Eu vou entrar turbinado no inglês, Wellington. As coisas que eu aprendi, que eu vou aprender com esse basiquinho de alemão, nunca vou esquecer também. Então, foi profundo porque gerou um significado, uma coisa diferente, né? Ancorou na minha mente uma coisa diferente. Qual que é a terceira dica? Trabalhe no problema real. Olha só. É até curtinho, acho que eu já vou ler aqui. Use fatos, não suposições, para abordar os desafios de forma eficaz e evitar a visão de túnel. A tal da... acho que esse termo é muito bom, hein? Nunca chega. Esse termo é muito bom, né, cara? Porque tem a questão da visão do túnel, ela pode ser... você pode ter duas perspectivas aqui, ou algumas perspectivas aí sobre a visão do túnel. Uma delas é de que é uma visão super limitada, né? Então, que você basicamente, que no túnel você tem um caminho pra seguir. Você não tem vários, né? Na maioria deles. É fora na Noruega que você tem uma vida que ocorre por baixo da terra. Mas via de regra, no túnel você tem um caminho pra seguir.
E aí você anda, e em algum momento você tem uma luz no fim do túnel. Também tem um outro lado, que é de que você anda e não sabe quando vai chegar. Isso. Você não sabe de fato o tamanho daquilo. E tem um momento que você... então, quando você tá indo do ponto A pro B, você pode simplesmente parar no A. Você pode parar no A, ficou cacófono, né? Você pode parar no ponto A, você simplesmente desistir, não seguir em frente. Você pode andar um pouquinho e não terminar. Você só viu só percorreu um pedaço, mas não chegou. Você pode ter percorrido um monte e não ter chegado. E você pode ter chegado. Então, imagina que dentro de uma questão de quando a gente fala de evitar a visão de túnel aqui, é basicamente entender que nós temos muitos caminhos para seguir. Muitos caminhos. E aqui, só na questão dessa analogia que a gente fez com o túnel aqui, já tinha várias formas de você olhar para o mesmo cenário, né? Então, a grande questão aqui de trabalhar, no que ele fala aqui de trabalhar no problema real, acho que tem um pouco aqui de evitar as crenças limitantes aqui, né? Ou de trabalhar em respostas prontas, mas é de fato explorar, cara. É explorar. E às vezes o problema já nos leva a caminhos pré-concebidos, né? Já fez tal coisa? Já fez isso, já fez aquilo. Ou então não sempre assim, o cara. problema é porque fulano fez errado, mas... Gente, vamos mudar essa perspectiva, vamos dar uma analisada no outro ponto de vista. É impossível que seja só ele, só isso que esteja causando esse problema, sabe? Eu também vejo dessa forma, Wellington, porque quando você vai olhar o problema real e você tá fazendo aí a primeira e a segunda lição, já nos traz aí de antemão que se a gente for meio com a cabeça fechada, a gente vai estar sempre vendo o problema da mesma forma. Exatamente. E vamos falar a verdade. Agora vamos falar a verdade mais nua e crua. Não vamos nem falar muito de segunda perspectiva. Talvez a nossa limitação esteja vendo como segunda perspectiva. Mas quando nós, né, como entendidos aí de solução de problemas, sabemos que muitos ou a maioria dos problemas tem múltiplas causas. Múltiplas é porque não é bicausas ou tricausas, é tipo 5, 6. E normalmente uma dentro da outra, né, cara? Elas não são isoladas, você não consegue... Elas se influenciam. Resolve isso aqui. Não dá. Elas são relacionadas. Elas se relacionam. Então, elas são interrelacionadas. Se você for resolver um problema, tratar uma questão administrativa da sua empresa, e você for só com um ponto de vista, além de você estar sendo limitado em termos de resultado, porque você vai estar trabalhando apenas uma fonte geradora do fenômeno, você está ignorando as outras 5, né? Na média é 5, cara. O que eu tenho visto por aí, que tem sentido, qualquer problema é sempre as 4, 5 causas, cara. Sempre. Não é à toa que o Ishikawa tem 4 pernas. E não me veio falar de Ishikawa de 6 pernas, que vocês... De 6 pernas. Não é taturana, não é aracnídeo. É inseto, né? Não é formiga. Aracnídeo é 8, né? Agora já tem 8D, 8 sei lá o que. O pessoal tem criatividade bastante. Mas assim, por si só, você vai ter resultados limitados. Você não vai conseguir enxergar o todo, né? E o mais triste, você não vai nem saber que existe. Porque você tá tão teimosamente fechado, você nem sabe que existem outros pontos de vista, né? E um ponto sobre isso é a gente tentar tomar cuidado pra não tentar resolver tudo muito rápido. Porque a tendência de quando tem um problema, cara, é só fazer isso, faz isso aqui, faz isso, faz aquilo. Cara, e as coisas não são assim. Não são. Então, e a questão da gente ser até um pouco mais, aqui, voltando, né, pra questão da curiosidade aqui, de você tentar de fato entender o que tá acontecendo. E pra quem traz o problema, faz um exercício simples, deixa a pessoa falar até o final. Porque o que eu tenho visto, e não só agora, mas ao longo da minha carreira, várias vezes as pessoas não conseguem nem terminar, cara, de falar o que tá acontecendo, ou conseguir explicar o que de fato motivou aquela agenda, motivou aquela conversa, porque já tem um cara com 4, 5, 6, 10 soluções ali pra poder resolver. Só que as coisas não são assim. Ouça. E aí, sendo bem prático aqui também,
Se você é o cara que é o portador da mensagem, você é o mensageiro do apocalipse e vai ter que trazer o problema pra mesa pra ser resolvido, que é uma coisa que a gente tá acostumado a fazer, né? na nossa carreira, sempre somos os mensageiros, e normalmente quem coordena a resolução também, né? Mas se você sente que aquele momento, aquele problema, se você tiver que colocar um fórum grande pra resolver, normalmente não se resolve, já sabe disso, mas se você sente que aquilo não vai acontecer e você tem um palpite, ia falar um hunch, aqui você tem um palpite do que pode ser, cara, leva esse problema só pra aquela pessoa, só pra aquela área que você acha que de fato é que pode ser uma das causas fundamentais ali, e expõe a situação. Não traga o problema como uma solução, cara. Porque tem um ponto aqui que é de trabalhar no problema real. Às vezes a gente não tá falando só da maneira prática de você vai lá, arruma a máquina, ou de você vai lá resolver o processo. Porque o problema real envolve pessoas, cara. São pessoas e processos, cara. Pessoas geram resultados. Então a gente tem que entender que o processo ele não roda sozinho. Então a gente tem que colocar a pessoa que está envolvida ali naquele problema, ou as pessoas que estão envolvidas no problema, deixar elas falarem, cara. Deixa elas falarem. Entendeu? Porque, por mais. Mas sim, é a produção. Produção. Porque, não, isso aí é o P&D. Porque o P&D é toda hora. É toda hora essa briga. Porque é logística. Porque é comercial. Porque não sei quem. Cara, ouça. Deixa todo mundo falar. Deixa todo mundo colocar na mesa e falar, gente, ó. Puta, trouxemos isso, e beleza, mas e agora? O que a gente precisa fazer, entendeu? Cara, o que resolve isso aqui? Não, é pra resolver isso, tá bom, beleza, vamos listar o que tem que ser feito, cara. E as coisas não são pra ontem, a não ser que seja um negócio que esteja pegando fogo, mas se for pegando fogo, você apaga o fogo. Aí vai, então, é outra coisa. Mas se for um outro caso, isso aqui ia trabalhar no problema real. É de você tentar resolver aquilo com todos os envolvidos possíveis ali, né? Que todo mundo de fato, quem tem algum tipo de accountability sobre aquele tópico que de fato consiga resolver. Mas, cara, e também não coloque barreira. Não coloque barreira. Se tem. Mas puta, pra fazer isso eu tenho que fazer isso. Tá bom, vamos fazer. Vamos colocar na. Só que as pessoas elas colocam barreiras antes, entendeu? Até no nosso lado aqui, porque é comum também pra gente que tá acostumado com esse tipo de coisa, a hora que o cara ele dá uma ideia, você fala, puta, isso não dá pra fazer. Isso aí não dá. Não, esse negócio que o cara falou, não, muito difícil, porra, vai ficar muito caro. Não dá, então se permita também, entendeu? E porque essa questão aqui de mudar a nossa perspectiva tá muito associada a processos inovativos. Normalmente, a inovação, muito da nossa inovação, vem de quando a gente muda a forma que a gente enxerga as coisas, entendeu? Exatamente. A gente para de enxergar com viés, porque normalmente grandes inovações, elas param de enxergar o viés da empresa e passam a enxergar um viés de cliente, de mercado. Você faz uma visão quase que 270 ou 370 ali do negócio para poder entregar uma solução. É bem isso que agora eu ia falar pra você, pra gente ir encerrando e concluindo o que seria o resultado disso. Eu tava pensando em falar isso, que acho que um dos pontos principais que é o resultado disso é uma gestão voltada à inovação. E às vezes a pessoa olha inovação como o Uber, o Netflix. Não, né? A própria melhoria contínua é uma inovação. Você está inovando os teus processos, uma inovação não disruptiva, né? Então, assim... incremental, né? É incremental. Então, eu acho que não mudar a sua perspectiva, além de estar limitando, né, os resultados da área, você também não está promovendo uma gestão para a inovação, né? Você está fazendo uma gestão aí para fazer o feijão com arroz, né, Wellington? Eu acho que não sei se tem outro resultado principal disso, mas eu acho que é isso. Não, mas é isso mesmo. Quando a gente está falando de usar a mudança de perspectiva, é justamente para que a gente consiga atingir resultados diferentes, entendeu? Então, lembrando lá do Einstein, né? Insanidade é querer atingir resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, cada vez que você traz uma solução pronta para um problema, cara, a gente vai fazer basicamente o que a gente sempre fez. E isso é confortável, mas isso não é positivo pra gente. Basicamente, a gente tá pegando o elefante tá cagando na sala e a gente tá limpando a bosta dele, entendeu? Em vez de tirar a porra do elefante, sabe? Então, E como as coisas se completam, isso tem tudo a ver com o conceito básico de melhoria contínua de não agir na causa, né? No sintoma, né? No sintoma. Você tá agindo no sintoma, não age na causa, fica agindo só no sintoma. Continua não tendo os resultados, ou os resultados que você tem são os mesmos sempre, e você não tá aberto a fazer o diferente. E eu acho que o diferente tem tudo a ver com a sobrevivência dos negócios, né? Você pode, de repente, na sua área, de repente o cara trabalha numa área de conformidade, de fiscalização,
não tem muita criatividade, né? O cara tem que simplesmente cumprir a regra. Mas, cara, tirando isso daí, vamos falar de 99% das empresas estão sempre se reinventando. Tem que fazer A gente diferente. precisa questionar. Tem que se questionar mesmo. O que seria estranho se a gente não ficasse... acho que tem uma questão que é de inconformismo aqui, que é da gente ficar conformado em fazer a mesma coisa sempre. Isso não tem como. Não dá. Como que uma empresa vai fazer diferente se os gestores dela não fazem nada diferente, mano? Né? Fica aí com esse barulho aí, ó. Dorme com esse barulho. Reflitão. Vocês aí. Tchau, pessoal! Tenha uma boa vida. Até o futuro. Paz e bem, irmãos! Tchau! Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.